Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje temos um tema muito interessante para cada um de nós, que é a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? Nós vamos falar sobre isso. O tema geral do trimestre é falando unidade por meio da humildade. E hoje, especificamente, é a mente de Cristo. Então vamos estudar sobre isso. Eu só queria pedir a vocês que assistam esse vídeo, assistam esse canal, que se inscrevesse no canal, curtisse o vídeo e ativasse o sininho das notificações. Quando você se inscreve no canal, você fortalece o canal. Quando você curte o vídeo, você está dando a possibilidade de outras pessoas assistirem esse conteúdo também. E ao ativar o sininho das notificações, você está se habilitando a receber recado assim que nós colocarmos vídeo aqui. Diariamente estamos colocando vídeo e você já fica avisado para assistir. Não faça isso, são 3 coisas rápidas, simples. Não custa nada para você, você não vai pagar nada por isso. E assim você vai estar conosco, nos ajudando, inclusive ajudando a outras pessoas a assistirem esse conteúdo. Então faça isso, nos ajude, porque nós queremos propagar ensinamentos, principalmente ensinamentos bíblicos. Então faça isso, nos ajude aqui, para estarmos juntos nessa caminhada. Bom, vamos lá. A mente de Cristo. Muhammad Ali, certa vez, disse: "Eu sou o maior." Em agosto de 1963, 6 meses antes de conquistar o Campeonato Mundial de Boxe Pesado, ele chegou a lançar um álbum intitulado Eu Sou o Maior. Sem dúvida, Ali foi um grande atleta, um grande pugilista, mas não era bom, não era um bom exemplo a ser seguido, porque por quem deseja ter a mente semelhante a Cristo, não um bom exemplo. Primeiro que nós não somos nada, e o próprio Jesus se humilhou como homem, mesmo sendo Deus, ele humilhou-se como homem, tornou-se igual a nós, claro, sem pecado, mas homem também tendente a toda sorte de tentações, de provações, de humilhações, mas não pecou e teve realmente a mente do Pai, a mente de Deus. Nós podemos ter também a mente de Cristo através do nosso viver, nosso relacionamento com Ele. Em contraste, Jesus foi perfeitamente sem pecado, embora tenha sido tentado em todos os pontos na sua vida. Então ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Então é preciso entendermos isso. E muitas vezes não é fácil. Às vezes ele teve um momento de se achar longe de Deus, porque o pecado faz separação entre homem e Deus. E Jesus recebeu nas suas costas o pecado da humanidade. Certamente ele teve medo de se afastar de Deus, mas foi um homem que não pecou. Leia Filipenses 2, do verso 5 ao 8, considerando que é um dos textos mais poderosos e belos da Escritura. O que Paulo nos ensina nesse texto? Quais são as implicações dessas palavras? E mais importante, como podemos viver na prática o ensino que ele nos apresenta. Então aqui vamos ver alguns versos muito bons. E diz assim, no verso 5 diz: tendo, pois, em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana. O verso 8 diz: assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus ele é o exemplo de submissão a Deus, mesmo ele sendo filho de Deus, ele submeteu-se a tudo que Deus queria, todo o propósito de Deus, ele se submeteu, mesmo sofrendo humilhações, indo à morte, só que morte de cruz. A pior morte da época era a morte de cruz. E interessante que ele foi morto como se fosse o chefe, por exemplo, o chefe da quadrilha. Ele morreu no meio. Quando era morto os
criminosos na cruz, aquele que era chefe da quadrilha ficava no meio. Os outros ficavam do lado, mas ele era o chefe que ficava ali no meio. Jesus foi colocado no meio como chefe, simbolizando como chefe dos bandidos ali. Então, foi muita humilhação para ele, mas morreu na cruz e nos deu o direito de viver eternamente. Porque ele morreu, mas ressuscitou, está vivo. Então, ele nos deu esse direito. O que nós devemos fazer é sermos semelhantes a ele. Semelhante a todas as coisas. Porque nós podemos, se buscarmos poder nele, no Espírito Santo, no próprio Deus, nós vamos ter poder para isso e vamos ter uma vida semelhante a Cristo Jesus. Ter uma vida e mente semelhante a Cristo. Nós precisamos ter essa mente. Uma mente onde não venha o pecado nos atrapalhar, as coisas erradas, as corrupções nos atrapalhar e assim estarmos, como é que se diz, sendo levado a ser condenado pelas nossas consequências, nossos crimes. Então, é preciso entendermos isso. Tenha a mente de Cristo, seja aquele que vai trazer na sua vida cotidiana a imagem de Cristo, as pessoas vão ver Cristo em você. Jesus, que é igual a Deus, que é Deus, não apenas tomou sobre si a carne humana, mas tornou-se um servo, dolor, um servo, um escravo. E então ofereceu-se como sacrifício pelos nossos pecados em outro lugar. Paulo diz que ele tomou uma maldição por nós, para nos fazer livres, filhos de Deus. Deus, nosso Criador, morreu na cruz para ser também nosso Redentor. E isso exigiu que ele se tornasse uma maldição por todos nós. Então, Cristo, na realidade, tornou-se maldição para nos livrar da maldição. Ele morreu para nos dar vida também. Muita gente fala que a nossa vida é para nos livrar da maldição. Ele morreu para nos dar vida também. Muita gente fala que a nossa vida, essa passageira aqui, a morte não tem jeito. Tem sim, depois da morte você tem o direito de ressurgir dos mortos, porque Cristo fez isso por você, morrendo na cruz do Calvário. Então é bom que nós entendamos isso, sejamos capazes de nos entregar de tal maneira que venhamos ser a própria mente de Cristo. Em termos ainda mais poderosos e gráficos, Paulo estava dizendo aqui o que disse anteriormente sobre não ser nada, por ambição, egoísmo e vaidade. Então, nós temos que entender que nós não somos nada, nós não temos nada para oferecer. Volto a falar, Isaías nos considera como um trapo de imundícia, sujeira. A pior coisa que possa existir, nós somos assim. O que nós temos hoje é pela graça, porque Cristo morreu por nós. Aquilo que era aquela condenação que nós deveríamos ter, ele pagou por nós. Foi tudo de graça. Então nós temos tudo isso em nossa vida. Que nós sejamos realmente a mente de Cristo, para que nós possamos aqui estarmos transmitindo para os outros aquilo que Deus quer. Esse é o nosso desejo aqui, pensando nisso. Antes, eu quero lembrar vocês que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.